retomamos a apresentação dos projetos, nomeados para a categoria de melhor projeto com a mesa 2. A moderação desta mesa foi alterada, uma vez que o professor Pedro Sá Moreira está impossibilitado de estar presente, e será a professora Ana Escoval, vogal da direção da APDH e professora investigadora da Escola de Saúde Pública, que irá moderar esta mesa. Senhora professora. Muito obrigada. Bom dia a todos. Sim, ainda não é boa tarde, portanto, bom dia a todos. Quero cumprimentar a organização do evento e quero, simultaneamente, desejar sorte a todos e a cada um daqueles que estão a concorrer neste fantástico Prémio de Boas Práticas. Só para garantirmos que, efetivamente, vamos cumprir igualmente os horários, como tem estado a acontecer até agora, também quero felicitar todos os intervenientes por isso, dizer que cada um dos oradores vai ter exatamente 10 minutos para fazer a sua intervenção e a sua apresentação. E depois vamos ter o júri, e o júri disporá de um porta-voz que também terá exatamente 10 minutos para fazer uma apreciação dos projetos. E passo de imediato a apresentar o júri. O júri faz parte da comissão científica que este projeto tem e que todos conhecem e que dispõe de, neste ano, presentemente, 56 elementos. Parecem muitos, mas é para garantirmos exatamente que 3 pessoas podem e avaliam cientificamente cada um dos projetos e este trabalho que é desenvolvido por estas pessoas é um trabalho absolutamente indispensável para garantir a qualidade final daqueles que vão ser os ganhadores, mas sobretudo de todos, porque todos os que chegam a estas fases são de facto já ganhadores e são muito importantes para o país e para o sistema de saúde, porque representam, de alguma forma, práticas, boas práticas, que podem ser disseminadas para outras unidades e para outros serviços. Parte dessa qualidade é garantida por esta Comissão Científica e hoje iremos ter neste júri para a apresentação dos projetos que a seguir indicarei, Dr. José Muniz, é enfermeiro-chefe do Hospital de Santo Espírito Santo da Ilha Terceira, que está em formato virtual, enfim, é agora aquilo que nos é reservado desde há quase 2 anos, não é? A professora Carlota Quental, também em formato virtual, é professora auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e o doutor Arquimínio Eliseu, que é quem está presencialmente e que vai ser, é médico de Medicina Geral e Familiar da ARS Alentejo e vai ser o porta-voz exatamente de todo o júri e presencialmente irá ter então a possibilidade de fazer uma síntese apreciativa dos trabalhos que aqui vão ser apresentados. Exatamente para começarmos naquilo que todos vós com certeza estão à espera, aqui nesta sala, na sala ali ao lado, em casa, em cada uma das casas, mas sobretudo com o coração pequenino, as equipas que efetivamente constituem todos os projetos que estão aqui hoje em apresentação. Porque quando há um porta-voz que vem apresentar o projeto, toda a equipa que se envolveu na elaboração desse projeto quer ser ganhadora e quer que haja uma apresentação irrepreensível que efetivamente guinde o seu projeto a esse projeto ganhador do ano. Então vamos começar pelo primeiro, a designação do projeto é concepção e materialização de uma nova unidade de cuidados intensivos dedicada a doentes Covid-19. Um exercício de gestão com reorganização de recursos e alteração de conteúdos funcionais. Algo fundamental. Ao longo destes quase 2 anos,
nunca se falou tanto de cuidados intensivos e da indispensabilidade de uma boa organização nesta área de cuidados. Para fazer a apresentação deste projeto, temos a doutora Elizabeth Neutel, presencialmente, do Centro Hospitalar Universitário do Porto. É licenciada em Medicina pelo Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, tem especialidade de Anestesiologia e subespecialidade em Medicina Intensiva, é detentora de vários diplomas, é assistente hospitalar graduada em Anestesiologia e pertence ao grupo de neuroanestesia do Centro Hospitalar Universitário do Porto e participa no Centro de Excelência de Neuromonitorização. Foi promotora da criação da Unidade de Cuidados Intensivos Neoclássico do Porto, é concebida no contexto da pandemia e vai aqui trazer-nos a sua experiência. Doutora, por favor. Muito obrigada. E vem vestida numa cor de esperança, hein? A esperança que conseguimos curar todos aqueles que adoecem. Claramente, muito obrigada. Muito 10 obrigada minutos, por favor. Muito obrigada pelas suas palavras. Muito bom dia. O meu nome é Elizabeth Neutel, sou anestesiologista e intensivista do Centro Hospitalar Universitário do Porto. E é uma honra estar aqui em representação do meu hospital e desde já agradeço à Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar a coragem de organizar um evento com esta dimensão nos tempos que correm, que ainda são conturbados. Efetivamente, o que eu vou apresentar, ponho-vos como objetivos alguns itens, aquilo que é a perspectiva um pouco histórica das pandemias ao longo da humanidade, aquilo que foi o desafio da nossa unidade e as reflexões para o futuro do mesmo trajeto. Relativamente àquilo que é a história das pandemias e a humanidade, todos nós temos a percepção que as doenças infecciosas nos acompanharam, umas com mais impacto, outras com menos impacto. A peste negra teve, em termos de letalidade, um impacto muito significativo, cerca de 200 milhões. Mais recentemente, digamos assim, que a nossa SARS-CoV acaba por ser aquela que nos une aqui e que, de alguma forma, não deixa de ser diferente em termos da abordagem daquilo que deve ser uma pandemia. Nunca mais vai deixar de estar nas nossas memórias o 31 de dezembro de 2019 e este homem, que é o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, declara a 11 de março de 2020 a pandemia, a SARS-CoV-2. E saliento aqui 2 ou 3 momentos muito importantes das suas declarações. Trata-se daquilo que é uma crise de saúde, não é só apenas uma crise de saúde, é efetivamente uma crise que atinge todos os fatores e que de alguma forma nos devemos unir enquanto indivíduos, enquanto sociedade, para que de alguma forma consigamos colmatar aquilo que é esta pandemia. E que efetivamente a prevenção, e daí a nossa obsessão inicial pela procura da vacina, envolvendo-nos naquilo que é uma comunidade com uma estratégia inteligente em que, efetivamente, a prevenção, aquilo que são salvar vidas e minimizar o impacto eram absolutamente importantes. Numa fase inicial tivemos aqui este desequilíbrio entre aquilo que é a resposta médica, porque os recursos humanos e os recursos materiais estavam muito aquém daquilo que era o major incident que nós tínhamos em mãos, nomeadamente porquê? Porque tínhamos muitos doentes, um vírus novo com uma agressividade muito diferente e com um tratamento que para todos nós era uma novidade. A nível nacional e internacional, decidimos efetivamente planear, organizar, refletir sobre esse assunto e vou refletir na minha apresentação um pouco aquilo que foi a Task Force da International Hospital Federation.
As camas de cuidados intensivos foram sempre um problema durante este trajeto, porque de alguma forma a pandemia, como qualquer outbreak inesperado, acaba por, digamos assim, apanhar-nos desprevenidos. E as nossas vagas de cuidados intensivos triplicaram e 2/3 destas camas estavam alocadas a Covid-19. E é neste contexto, e vou aqui salientar um personagem da história importante, 60 anos depois da primeira unidade, ou de uma das primeiras unidades de cuidados intensivos, conceptualizada pelo Dr. Corino de Andrade, o Centro Hospitalar Universitário de Porto abre uma unidade de cuidados intensivos neoclássico. Isto porquê? Abre a unidade dentro de um bloco operatório, um pouco à imagem também daquilo que foi a nível nacional e a nível internacional. Porque é que eu achei interessante trazer aqui este projeto? Porque efetivamente isto não foi só uma questão de alocar camas, isto foi efetivamente um exercício de gestão em termos de organização de recursos, quer humanos, quer materiais. Timelines. Tive sempre muita dificuldade em colocar as coisas nos tempos. E saliento que nesta timeline se foquem naquilo que foi o 19 de março. O 19 de março foi, digamos assim, o nosso dia da implementação. E esta implementação teve que ser curta, teve temporalmente 7 dias. Comigo a coordenar, com a doutora Paula Sacoto e a doutora Zélia e toda uma equipa multidisciplinar para construir, seja o que for, em termos de alicerce, e efetivamente é absolutamente fundamental que haja uma equipa multidisciplinar. E, efetivamente todo o hospital se reorganizou de forma a que fossem criadas novas camas de cuidados intensivos. Neste contexto, 10 camas de cuidados intensivos de nível 3. Não fizemos à toa, de alguma forma, há recomendações a nível nacional e internacional e há 3 pilares, aquilo que são os recursos humanos, tecnológicos e as infraestruturas. Quando refleti para submeter este projeto sobre este assunto, ou quando refletimos enquanto equipa, este report da International Hospital Federation mostrou-me que havia coisas muito interessantes que eu podia salientar ou que podia refletir sobre aquilo que eu tinha feito, além de já o termos feito individualmente enquanto unidade. E esta task force salienta vários itens. Uma delas são os recursos humanos. Em termos de recursos humanos, onde é que nós fomos buscar os nossos recursos humanos médicos? Efetivamente, fomos buscá-los à anestesiologia, um pouco à imagem daquilo que aconteceu a nível nacional. 23% dos nossos anestesiologistas estavam alocados à medicina intensiva, quer enquanto cuidados intensivos, quer em emergência. Quer anestesiologistas, já com especialidade, quer internos de formação específica com treino em medicina intensiva. Portanto, fomos buscar pessoas e, portanto, capacitámos a unidade com recursos humanos. Saliento este slide e não pude eliminá-lo porque, efetivamente, ao meu pedido e ao da doutora Zélia, efetivamente as pessoas vieram com coragem, vieram voluntariamente e disseram sim, e não sabiam exatamente para o que é que íamos. O mesmo aconteceu com os enfermeiros, profissionais de saúde, todos eles alocados daquilo que era o bloco operatório. E, portanto, algumas vezes com algum desconforto naquilo que era a nova realidade. Fizemos um segundo ponto, e este segundo ponto é absolutamente importante, é a otimização das competências, quer técnicas, quer não técnicas. Aquilo que eram as competências-chave das pessoas, muitas delas já lá estavam, já tinham algum treino de cuidados intensivos, mas efetivamente o conhecimento era absolutamente emergente e, portanto, tivemos que treinar, tivemos que simular, tivemos que criar protocolos, tivemos que treinar todos os dispositivos médicos que surgiam de forma, eu diria, absolutamente emergente. Não nos esquecemos de um terceiro ponto também salientado na Task Force. Monitorizar o bem-estar da equipa. Foi sempre uma preocupação, quer nossa, quer do Conselho de Administração, que alocou 2 profissionais de saúde, um psiquiatra e um enfermeiro, para a unidade e para as diferentes unidades. Porquê? Porque, efetivamente, o medo, a angústia, a morte nos condicionaram bastante dano. E isto permitiu-nos também, de alguma forma, manter-nos saudáveis. A segurança da unidade
verdade, teve também um trajeto interessante, dado que havia alguma restrição em termos físicos, criámos aquilo que foi um circuito de circulação de toda a equipa, portanto, aquilo que designámos um circuito de segurança na UCIN. Tivemos preocupação com aquilo que era um ambiente familiar, alojamentos locais, a hotelaria disponibilizou quartos, momentos de descanso que de alguma forma permitiam a que os nossos profissionais fossem mais confortavelmente para o seu meio ambiente familiar. Fizemos outra coisa muito importante, debriefing. Não era incomum termos choro, termos mágoas, termos a sensação de que estávamos perante uma coisa que ultrapassava aquilo que eram as nossas capacidades. E, portanto, o debriefing individual ou de grupo foi absolutamente fundamental para o bem-estar da equipa. Tivemos sempre presente que, efetivamente, os cuidados centrados na pessoa humana eram absolutamente essenciais. Aqueles doentes pelos quais nós claramente nos apaixonamos, e eu ainda digo isto com alguma emoção, eram nossos, mas não eram nossos, eram dos seus familiares. E, portanto, através de plataformas digitais, através de, muitas das vezes, e sempre que possível, presencialmente, conseguimos estabelecer este elo e esta humanização que eu acho que foi absolutamente fundamental, não só para os nossos doentes, como para nós próprios, enquanto profissionais de saúde. Falei-vos daquilo que eram as pessoas, enquanto pessoas, recursos humanos e enquanto pacientes. Depois tivemos que, efetivamente, arranjar um local onde trabalhar. E este local foi um bloco do neoclássico, um bloco antigo que, efetivamente, já se passou lá tudo, desde transplantes hepáticos e tudo. E, portanto, tivemos que o realocar e transformá-lo em 10 unidades de cuidados intensivos. Não é só colocar camas, tivemos que perspectivar tudo, otimizar estas salas de bloco operatório, quer em termos de monitorização, quer em termos de acesso de oxigênio. Vimos vários hospitais a nível internacional a claudicar relativamente, por exemplo, às fontes de oxigênio. Isto foi sempre uma preocupação desde o início, antes de começarmos na fase de implementação, que era efetivamente alocar a um espaço que claramente não era uma unidade de cuidados intensivos, transformá-la numa unidade de cuidados intensivos com potencial de capacitação para todos os cuidados dos doentes graves que tínhamos. Relativamente aos recursos materiais, EPIs, fármacos, ventiladores, eu diria que nós nunca tivemos restrições relativamente aos mesmos. Saliento que deixámos alguns aquele dress code que vocês veem aqui à esquerda um pouco mais intenso, que de alguma forma só o fazíamos quando estávamos em maior proximidade do doente e começámos a ter mais liberdade com as medidas adequadas, mas com maior liberdade também para conforto dos profissionais de saúde, a partir do momento em que deixámos de ter medo e a partir do momento em que, de alguma forma, também a nível internacional, assim foram recomendados. Outra timeline. Isto quer dizer que, efetivamente, ativámos uma primeira vaga e estivemos ativos numa segunda e terceira vaga. Dir-me-ão vocês, e foi mais fácil? Foi mais fácil num sentido em que, efetivamente, já tínhamos o local, tínhamos parte das pessoas, algumas foram integradas de novo, mas, efetivamente, a 29 de outubro tivemos que retomar um conjunto de novas práticas que tinham coisas diferentes. Se numa fase inicial a ventilação invasiva, por exemplo, era digamos assim, um gold standard, numa segunda fase tivemos que ter, e nesse aspecto o Conselho de Administração facultou-nos ventiladores de cuidados intensivos, em que de alguma forma nos permitiram fazer ventilação não invasiva, oxigenoterapia nasal de alto fluxo e todos os dispositivos que assim necessitámos. E como vocês conseguem ver desta timeline, efetivamente foi duro e foi densa a nossa atividade. Nesta altura estaríamos assoberbados de trabalho. Saliento aqui também nesta timeline, não tenho um pointer, mas uma coisa absolutamente fundamental. A partir do momento em que os números começaram a decrescer em fevereiro, no final de fevereiro, o Conselho de Administração assumiu que
deixaríamos de funcionar como uma unidade Covid e passámos para aquilo que eram também os doentes e uma grande preocupação do Sistema Nacional de Saúde, os doentes não Covid. E, portanto, preparámos-nos de novo para abordar, e foi aquilo que fizemos durante um mês, os doentes não Covid em termos de cuidados intensivos. E depois fizemos a passagem da unidade para o serviço de cuidados intensivos. Uma coisa também muito importante foi as nossas parcerias. Eu acho que nenhuma comunidade neste momento pode estar só, porque efetivamente este seria, digamos assim, a morte do artista. Internamente articulámos-nos sempre com todas as unidades de cuidados intensivos e a nível exterior com a rede nacional de ECMO, que foi para nós muito importante. Em termos de inovação, estivemos em parceria na construção do Atena, conjuntamente com o engenheiro Tiago da CEIA, o que de alguma forma também foi para nós importante, e fizemos uma coisa, quanto a mim, também muito importante, para falarmos todos a mesma linguagem, e aqui estamos a falar de competências não técnicas, criámos aquilo que designámos uma plataforma de conhecimento, e nesta plataforma de conhecimento, de alguma forma, colocámos todas as pessoas que podiam interessar-nos, ou interessar a todos como um todo. Porquê? Porque, efetivamente, desde o doente que entrava dentro da urgência até à unidade de cuidados intensivos, havia um conjunto de profissionais que lidavam com o doente. E achámos pertinente que este conhecimento fosse transversal para todos. Com isso, criámos protocolos com a imunohematologia. Todos vocês sabem do efeito protrombótico do SARS-CoV-2 e, como tal, a criação de um protocolo de hipocoagulação detalhado, com a endocrinologia da mesma forma, dada a corticoterapia que tivemos que instituir, entre todos os outros que assinalo aqui. Assinalo também a importância da parceria, já que era um grupo de anestesiologistas, apenas eu, anestesiologista e intensivista, com os serviços de cuidados intensivos, nomeadamente com o Dr. Aníbal Marinho, com a doutora Heloísa Castro e por aí adiante. Portanto, esta plataforma de conhecimento foi absolutamente essencial para falarmos todos a mesma linguagem. Não nos esquecemos de que tínhamos que registar, porque se nós não registarmos, não conseguimos depois analisar dados e conseguimos fazê-lo. Fizemos, nomeadamente, também uma análise SWOT na primeira vaga e fizemos vários momentos de autoavaliação. Deste slide apenas a salientar que um bocadinho à imagem daquilo que são os resultados a nível mundial, 60% dos nossos doentes eram do sexo masculino, a mediana de idades era alta, era de 69, em termos de mortalidade eu acho que estivemos relativamente bem, 39% aos 30 dias, e em termos de taxa de infecção nosocomial, cerca de 25%, portanto bons resultados para uma unidade, digamos assim, em que, efetivamente, aquilo que eram boas práticas eram um dos nossos objetivos. Em termos de custos diretos anuais e proveitos, este slide foi construído pela doutora Ana Craveiro, que é a nossa administradora, sou clínica, portanto, apenas vos posso salientar que, efetivamente, houve um equilíbrio entre aquilo que foram os custos e aquilo que foram os proveitos, e que, efetivamente, até ficámos um bocadinho acima em termos de proveitos. Algum comentário acessório, a doutora Ana Craveiro estará disponível. E, em termos de reflexões para o futuro, efetivamente, nós nunca mais vamos voltar a ser iguais. Claramente, isto é uma máxima. Eu acho que, em termos individuais e em termos globais, em termos de sociedade. Acho que cada vez mais aquilo que são os profissionais de saúde são para ser valorizados, são para ser cuidados e efetivamente esta é uma máxima de março de 2020, mas é uma máxima hoje e é uma máxima no futuro. Efetivamente, os profissionais de saúde são uma verdadeira relíquia. Nós vestíamos a mesma camisola, isto é, transformarmos-nos numa comunidade inteligente com aquilo que são as nossas competências técnicas, mas não técnicas, e com isso conseguimos ir mais longe. Criámos espaço para a humanização.
festejámos aniversários, ficámos contentes todas as vezes que tínhamos e uma equipa multidisciplinar, desde Medicina Geral e Familiar, todos os profissionais de saúde, e, portanto, a humanização entrou dentro da unidade. Valorizámos uma coisa absolutamente essencial, que é a saúde mental, quer dos profissionais de saúde, quer dos próprios doentes. E criámos aquilo que designámos uma comunidade inteligente e sustentável. A nossa unidade continua em modelo ativo, isto é, de potencial ativação caso os números de SARS-CoV-2 aumentem de forma significativa. E fizemos aquilo que eu acho muito importante ao longo de todo este trajeto. Mantivemos o nosso sorriso e mantivemos as nossas atividades para além daquilo que era, de alguma forma, a nossa atividade normal. Um agradecimento muito grande a toda a equipa e a todos os profissionais, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, assistentes de todas as áreas, que foram absolutamente incansáveis, e é por eles que eu estou aqui e em representação deles o meu muito obrigado a eles e a vocês por de alguma forma nos deixarem mostrar a nossa prática. E deixo-vos aqui com as palavras de um dos filósofos que eu tanto gosto. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo percurso, obrigada pelo projeto e obrigada pela emoção. É também, além do profissionalismo, com a emoção que vivenciamos e verificamos o empenho e a tal camisola que as pessoas vestiram. Muito obrigada. Eu, enquanto administradora hospitalar, vivenciei de muito perto a organização exatamente dos espaços convosco, estando ao lado, noutro hospital, mas as coisas não são efetivamente diferentes. Vivenciei os medos que todos tínhamos, vivenciei o sofrimento nas caras de muitos, o cansaço, e vivenciei, infelizmente, em proximidade dos meus familiares diretos, o terem que estar a ocupar camas destas. Organizamos e depois vemos a sua validade na utilização. Estão vivos. A única preocupação que eu tinha no ano passado, por volta desta altura, era chegarmos ao Natal todos vivos. E se muita gente chegou ao Natal e aos Natais, isso deve-se ao empenho, à capacidade que os nossos profissionais em geral, e representado hoje aqui pelos projetos que nos trazem, têm, e por muito que conseguem fazer por eles, pela saúde deles, pela saúde nossa, de todos nós. Por isso, obrigada por tudo isto, e eu espero, nem todos os projetos são ganhadores, mas como eu já referi, eles já são ganhadores por todo o trabalho, todo o empenho demonstrado, por toda a apresentação que trazem e pela possibilidade de aprendermos com estas experiências. De certeza absoluta que no futuro, também nas organizações das coisas, irão validar coisas que correram menos bem, corrigi-las e ser melhores nas futuras aproximações. Eu fico feliz também pelas palavras que já aqui ouvi ao longo de toda a manhã, pelo papel da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, e também pela aproximação a indicações da Federação Internacional dos Hospitais. Como sabem, a Associação é a representante de Portugal na Federação, e é uma mais-valia podermos comungar de tudo aquilo que é feito e aprendermos também, não numa janela só nacional, mas também numa janela internacional. Obrigada, obrigada a todos, toda a vossa equipa, a todos aqueles que se empenharam neste trabalho, e obrigada a si por, enquanto atora direta, mas também aqui atora em representação dos demais. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu ia passar de imediato ao segundo projeto que aqui vai estar, e é este, em tempos de pandemia, enfim, falamos muito naturalmente este ano daquilo que é a nossa grande preocupação: reinventemo-nos.
é um programa de visitas virtuais do IPO de Coimbra. E para nos apresentar este projeto, temos a doutora Piedade Leão, do Instituto Português de Oncologia de Coimbra, Francisco Gentil, presencialmente. É psicóloga clínica e psico-oncologista, exerce a sua profissão no IPO, tem formação em terapia familiar e intervenção sistémica, fundamentais nestes tempos conturbados, em que perdemos a família no sentido também da distância, em sexologia clínica e cuidados paliativos, e tem um particular interesse nas necessidades psicológicas de pessoas com doença crónica em fase avançada. Senhora doutora, a palavra é sua e diga-nos o que andaram a pensar e como é que se reinventaram, porque eu acho que continuamos a necessitar de nos reinventar todos os dias, ainda durante muito tempo. Muito obrigada. Obrigada pelas suas palavras. Bom dia a todos. Eu estou aqui sozinha, como a mim este papel, mas sintam que realmente represento o IPO de Coimbra e a equipa com quem trabalho mais diretamente. E para começar, de facto, não sei se conhecem o nosso hospital, esta é apenas uma pequena vista. Quis apresentar-vos o local onde trabalhamos e que muito orgulho temos de representar. O IPO de Coimbra é conhecido, é uma marca nacional, se me permitem, e é conhecido, de facto, pela humanização dos cuidados e muito gosto temos neste perfil que nos é atribuído desde sempre. E, de facto, surge a situação de pandemia e, portanto, rapidamente, uma das grandes dificuldades que sentimos foi como continuar a prestar cuidados de grande qualidade, cuidados de excelência, mantendo de facto os cuidados integrais aos doentes, às famílias e que o nosso hospital continuasse de algum modo de portas abertas como sempre assim foi. Portanto, como vos dizia, como minimizar impactos negativos, assegurar contactos e prestar cuidados integrais. Quando falo em cuidados integrais, falo sobretudo do movimento que o IPO de Coimbra, mas de modo geral todos os hospitais, o setor da saúde têm vindo a fazer nos últimos anos, de facto reconhecer a importância de centrar cuidados nas necessidades dos doentes, das famílias e, portanto, para além dos aspectos médicos e de enfermagem fundamentais, avançar também no campo das necessidades psicológicas, das necessidades sociais e espirituais e, portanto, como manter este movimento apesar dos tempos difíceis que vivíamos em termos da pandemia. A nossa resposta foi, de facto, um programa de visitas virtuais. Trago-vos aqui uma imagem que, de algum modo, não é? Pensando que as imagens valem mais do que 1000 palavras, representa, de facto, aquilo que, em tempo recorde, diria, no espaço de uma semana, fazendo o retrato do que estava a acontecer, realmente deste programa que conseguimos implementar. Temos aqui mais uma imagem e, portanto, aquilo que vos posso dizer para contextualizar, para enquadrar este programa, é que, de facto, não nos interessava apenas proporcionar videochamadas. Queríamos que, de facto, fossem visitas e, portanto, não sendo visitas presenciais, que fossem visitas virtuais, mas que mantivessem toda a carga emocional e a riqueza comunicacional que uma visita normalmente permite entre o doente e os seus familiares, amigos, cuidadores. E, portanto, deste ponto de vista, quisemos realmente quase que profissionalizar esta questão das visitas. Quando vos digo isto, aquilo que quero explicar é que houve todo um envolvimento do hospital, das várias equipas de saúde, porque de facto havia aqui o grande objetivo de atender às necessidades do doente, às necessidades da família, dos amigos, dos cuidadores e também de salvaguardar a disponibilidade das equipas, nomeadamente equipas médicas, equipas de enfermagem, para assegurar os cuidados em saúde fundamentais e essenciais. Aquilo que também percebíamos é que, pela restrição das visitas, as equipas estavam também a ser bastante pressionadas pelos contactos da parte dos familiares, pela preocupação, pela angústia de não ter acesso à pessoa doente e internada. E, portanto, a equipa de apoio psicossocial, rapidamente, como vos falei há bocadinho, no espaço de uma semana, mobilizámos e implementámos este programa. Este programa estava disponível para todos os doentes internados no hospital, em qualquer internamento dos serviços que temos, e, portanto, para implementar, bastaria que houvesse um pedido,
um pedido que muitas vezes vinha da parte do doente, mas que podia vir da parte da família ou de outras pessoas emocionalmente significativas, e, portanto, a equipa avançava para esse serviço, para esse internamento, articulava com a equipa de saúde, contactava o doente, assegurava o consentimento para realizar a visita, contactava a família, operacionalizava, e, portanto, aqui o operacionalizar, sempre que considerado necessário, a equipa estava presente para facilitar, de facto, os contactos, porque percebíamos que havia pessoas que ficavam, de algum modo, constrangidos, sem saber exatamente como lidar também com a tecnologia, surpreendidos por verem os familiares do outro lado do ecrã, e, portanto, estava sempre um profissional para facilitar, para operacionalizar, para facilitar estes contactos, e, por vezes, naturalmente, a emoção surgia, havia momentos de maior tensão, e a equipa lá estava para facilitar e para mediar esses momentos. Temos aqui mais um exemplo de como estas visitas permitiram a reunião dos familiares, até em pontos diferentes e em países diferentes, e, portanto, esta realmente foi uma família que muito nos marcou também por esta possibilidade que nos permitiu da reunião de vários familiares. Trago-vos também aqui uma imagem de 2 documentos que na altura construímos e que visam responder ao que vos falávamos anteriormente. A necessidade que não fossem apenas videochamadas, que de facto fosse um programa com consistência e com orientações muito claras de para que situações se dirigia, como fazer, como lidar com situações difíceis, como avaliar. E, portanto, surgiram estes 2 documentos. Um deles tem recomendações para a facilitação de visitas virtuais, um outro são sugestões para gerir situações comunicacionais desafiantes no contexto das visitas virtuais. Estes documentos foram construídos também rapidamente, logo após o início das visitas virtuais. São documentos que foram validados pelo Ministério da Saúde e que foram divulgados amplamente nas várias unidades hospitalares do nosso país como recomendações para as equipas implementarem este sistema de visitas virtuais e, portanto, para nós, IPO e equipa de apoio psicossocial, também muito nos orgulha termos conseguido construir estes documentos e que foram, de facto, reconhecidos, valorizados e difundidos no nosso país. Esta imagem procura partilhar convosco, de facto, os pontos onde chegamos e de facto, é surpreendente para nós todos estes contactos e, portanto, realmente fomos praticamente a todos os cantos do globo. Falta-nos ali, de facto, a Austrália, o continente asiático também, eventualmente, está aqui um bocadinho em falta, mas para vos dar a noção, de facto, da abrangência, sendo que também, em termos de organização da equipa, implicou desafios, porque realmente até pelos fusos horários, enfim, implicou alguma ginástica da nossa parte, mas que fizemos com muito gosto, porque percebemos que era importante para os doentes, para aquelas famílias, era importante também para as equipas de saúde, para se sentirem gratificadas no seu trabalho, para se sentirem envolvidas e também para estarem libertas para os cuidados que efetivamente deveriam, para a qual havia essa necessidade, não é? Cuidados mais técnicos. Nós lá estávamos para atender estes aspectos mais emocionais e mais sociais da necessidade dos doentes e das famílias. E, portanto, em termos de... Eu não vos trouxe o slide, mas por alto, dizer-vos que, neste momento, aquilo que temos são cerca de 1000 visitas virtuais realizadas, abrangendo cerca de 200 doentes, 800 familiares, e, portanto, estamos, de facto, muito satisfeitos e muito orgulhosos deste programa. Trouxe-nos ainda uma perspectiva que, para nós, foi absolutamente... surpreendente, sendo que hoje é fácil perceber a utilidade das novas tecnologias de informação ao serviço da saúde, mas na altura, antes da pandemia, não era assim tão evidente e, portanto, a forma como um programa tão simples, que exige tão poucos recursos, basicamente, o recurso humano, sim, é aconselhável, mas um equipamento informático e uma ligação à internet. Conseguimos, de facto, fazer a diferença na vida destas pessoas, facilitar o trabalho das equipas e também, por isso, é decisão do nosso hospital manter este programa, mesmo depois de a situação pandémica estar um pouco mais controlada, porque percebemos que é uma mais-valia ao serviço do bem-estar e da qualidade de vida dos nossos doentes e dos seus familiares.
e, portanto, dizer-vos que estamos muito satisfeitos, sentimos que é um programa robusto, facilmente replicável, que está absolutamente descrito, fácil de aplicar em qualquer unidade hospitalar, com aqueles 2 documentos que vos apresentei há pouco de apoio e, portanto, também com um custo, uma relação custo-benefício que nos parece absolutamente interessante e inquestionável, trazendo também aqui aspectos fundamentais em termos da própria equipe e de satisfação da própria equipa, de flexibilidade, criatividade e de promoção de equidade no acesso a estes cuidados da parte de todos. Portanto, dizer-vos que tem sido uma aventura extraordinária, seguimos juntos, continuaremos a trabalhar, com a certeza que de facto é um projeto que faz diferença na vida de todos. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Obrigada por este percurso também. Eu diria que de uma ameaça gera-se uma oportunidade. E essa oportunidade é a oportunidade da melhoria concreta do apoio à pessoa, e nomeadamente à pessoa doente, à sua família. A tecnologia, felizmente, hoje permite-nos isso, mas é preciso que as equipas também se organizem para que isto seja possível. E na linha de continuidade daquilo que vos disse há pouco, um simples telemóvel com uma simples imagem pela mão de um profissional, mostrando-me mesmo a minha irmã e a minha mãe no mesmo espaço de unidade de cuidados intensivos, que estavam vivas. Quando nós estamos em sofrimento, isto é fundamental. E ir acompanhando o progresso de cada uma delas e mais tarde, enfim, também à distância, poderem proporcionar-nos esta possibilidade de comunicação. Eu diria que estes projetos são projetos que efetivamente nos devem orgulhar e, sobretudo, devemos lutar para que eles continuem. Até porque, efetivamente, aquilo que sabemos é que a pandemia não está para acabar hoje nem amanhã e, por outro lado, ainda o envelhecimento, as doenças crónicas levam efetivamente a internamentos. E nós necessitamos, naturalmente, de cuidar também, e aqui numa das suas áreas de especialidade, cuidar também como é que isso se pode fazer melhor e de uma forma melhorada para chegar a todos. Obrigada igualmente por este projeto e boa sorte também para o desafio final. Eu chamo agora com muito gosto, agora vou começar ao contrário, a senhora doutora Raquel Chantre, que não vejo há algum tempo, é minha colega, é administradora hospitalar e trabalha atualmente no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central. E aquilo que nos vem apresentar é um trabalho de igual importância, num contexto diferente, pensando as pessoas. É um programa de dispensa de medicamentos em proximidade. Quem conhece os hospitais, as caminhadas, as deslocações todas de doentes e familiares para levantarem medicamentos no meio hospitalar, por razões que todos conhecemos, ou quase todos, de que muitos dos medicamentos só têm dispensa hospitalar, portanto não têm venda em farmácia de oficina, perceberá como em pandemia, mas não só, é preciso sairmos dos redutos dos nossos pequenos, grandes serviços e ser capazes de ir ao encontro das pessoas, ser capazes de ir ao encontro daqueles que efetivamente precisam de ser cuidados. Muito obrigada, senhora doutora, a palavra é sua. Diga-nos aí o que nos andaram a fazer para melhorar os cuidados às pessoas. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Gostava de vos dizer que estou em representação do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central e é para nós uma grande honra e um privilégio estar aqui hoje, sermos um dos 12 projetos finalistas do Prémio das Boas Práticas do que melhor se faz no nosso país.
E para nós já é uma vitória, de facto, estarmos aqui representados com esta oportunidade de vos dizer, de vos contar a história daquilo que nós andámos a fazer nos últimos 20 anos. O meu nome é Raquel Alexandre, eu sou efetivamente administradora hospitalar deste hospital, deste centro hospitalar, e tenho a responsabilidade da área da farmácia. E estou aqui para vos contar uma história de cerca de 10 mil pessoas que nos últimos 20 meses não tiveram que ir ao nosso centro hospitalar para levantar a sua medicação todos os meses, de como nós conseguimos proteger essas pessoas daquilo que estava a acontecer a nível internacional. Começo por vos explicar que o nosso centro hospitalar é um hospital central, é um hospital com elevada diferenciação científica e tecnológica, é constituído por 6 hospitais, atualmente temos cerca de 1.340 camas de internamento, servimos uma população direta de 293 mil habitantes da região da Grande Lisboa e indiretamente 1.800.000 pessoas que dependem de nós. Atualmente temos cerca de 8.300 profissionais de saúde a trabalhar. Temos efetivamente, prestamos cuidados em todas as especialidades. Temos 19 centros de referência, 3 dos quais são em parceria e atualmente já temos 7 centros de responsabilidade integrada. Portanto, somos aquilo que tipicamente se define como um hospital de última linha e um hospital de referência para a prestação de cuidados a sul do nosso país. A área de farmácia, que é a área que eu neste momento tenho sob minha responsabilidade, tem naturalmente 6 serviços farmacêuticos, são 6 hospitais, e assegura todo o circuito do medicamento. Mas tem uma função em particular, que é responsável pela cedência gratuita de medicamentos que se encontram legislados para determinadas patologias para, anualmente, cerca de 14 mil pessoas que se deslocam uma vez por mês ao nosso hospital para levantar a sua medicação por motivos, digamos assim, não clínicos, apenas para levantar a sua medicação. E isto representava, em média, cerca de 600 atendimentos presenciais por dia em um dos nossos 6 ambulatórios que estavam abertos. E o que é que aconteceu? O que é que mudou? Em março de 2020, já ouvimos muito falar aqui nestas apresentações, março de 2020, por informação da tutela do Ministério da Saúde, o nosso centro hospitalar, nomeadamente o Hospital Correio Cabral e a Dona Estefânia, foram considerados centro de tratamento exclusivo para doentes Covid-19. E isto fez com que, naturalmente, nós tivéssemos que olhar para aquilo que fazíamos e reorganizar a nossa atividade clínica. E, naturalmente, a área de farmácia teve também que se reorganizar e pensar como é que iria manter a sua atividade de apoio aos doentes, nomeadamente porque estávamos em estrito cumprimento do estado de emergência, com restrições de circulação dos doentes, e nós recebemos doentes de norte a sul do país. Os nossos 14 mil doentes por ano vêm de norte a sul do país, e incluindo ilhas. Como é que eles conseguiriam chegar até nós se não conseguiam circular? Como é que nós garantimos os acessos aos medicamentos hospitalares? Como é que nós daríamos a continuidade terapêutica, a monitorização, os aspectos da adesão e como é que nós garantimos a segurança dos doentes em contexto pandémico? E isto fez-nos refletir. E, portanto, o que nós fizemos foi, nós mitigámos, a nossa resposta de mitigação foi a criação, o desenvolvimento do programa de dispensa de medicamentos em proximidade, que na realidade é uma ideia muito simples, porque passa pela substituição do atendimento presencial em farmácia hospitalar, pela criação de um sistema logístico de entrega do medicamento em pontos de proximidade com o doente, no nosso caso, em farmácias comunitárias, aproveitando a rede de farmácias comunitárias que existe no nosso país, de cerca de 3 mil farmácias. E se num objetivo inicial, óbvio, naquela altura, na primeira fase da pandemia, o nosso objetivo era garantir o acesso imediato, a continuidade do acesso ao medicamento para não comprometer os aspectos da adesão e assegurar todo o circuito de acordo com as boas práticas e a rastreabilidade do processo, num aspecto de objetivo a longo prazo, quando passámos a primeira fase da pandemia e quando claramente percebemos o impacto que este projeto tinha na vida das pessoas, o nosso objetivo a longo prazo e que se mantém aos dias de hoje é mantermos este projeto porque consideramos que ele é fulcral na otimização do acesso aos medicamentos, porque vai minimizar os constrangimentos económicos, os constrangimentos de mobilidade físicos dos doentes crónicos, porque estas 14 mil pessoas que eu vos falei, são 14 mil pessoas, são doentes crónicos, pessoas que vivem com doença e que têm que se deslocar aos hospitais. E, portanto, estava assim definido aquilo que era o âmbito de atuação do programa de dispensa de medicamentos em proximidade. Quais foram os fatores aqui decisivos para a implementação deste programa? Já vos vou falar mais à frente que para a fase inicial de arranque deste programa foram 10 dias, portanto isto foi um programa relâmpago para ser montado. E para tal
naturalmente tiveram que existir condições que promoveram que isso acontecesse no seio do nosso centro hospitalar. Em primeiro lugar, foi feito um protocolo institucional entre o Centro, a Associação Nacional de Farmácias e a Associação dos Distribuidores da Indústria Farmacêutica para fazerem a distribuição dos medicamentos. Depois, naturalmente, o envolvimento de todas as áreas transversais do centro hospitalar, nomeadamente o Conselho de Administração, a área de instalações e equipamentos, a área de desenvolvimento de sistemas de informação, entre outras áreas que foram, de facto, de apoio incondicional naquela fase inicial de montagem do programa. Depois, em paralelo, aconteceu também uma alteração provisória do contexto regulamentar no nosso país, que ainda está em vigor e que facilitou, que fez com que fosse possível aos hospitais, de facto, enviarem medicamentos de dispensa obrigatória exclusiva em ambiente hospitalar para as farmácias comunitárias ou para o domicílio. O nosso workflow foi baseado numa experiência prévia que nós tínhamos de um estudo piloto implementado em 2016 relativo à terapêutica antirretroviral para a cidade de Lisboa, no qual também já trabalhávamos com a ANF e com a ADIFA e, portanto, baseado nessa experiência, montámos o nosso workflow e desenvolvemos de raiz, de uma forma muito simples, duas particularidades completamente fulcrais para o sucesso deste projeto, que foi, no eixo da comunicação, montámos um call center. Podem imaginar que, em pleno março de 2020, quando a informação, a instabilidade, a informação que circulava nos meios de comunicação, as pessoas estavam num pânico global, ter de facto uma linha de comunicação onde foi montado um guião de comunicação, onde contactámos proativamente os doentes, explicando aquilo que iríamos fazer, quando, como iríamos fazer e que iríamos manter, e eles continuavam a ter acesso à sua medicação e não tinham que se preocupar com esse aspecto da sua vida, foi de facto essencial para o sucesso desta atividade. E em paralelo também, no eixo dos sistemas de informação, desenvolvemos também in-house, dentro do centro hospitalar, uma aplicação que nos possibilitou fazer a gestão dos contactos destes doentes, ou seja, onde nós sinalizamos com a informação do nome do contacto, o doente escolhia qual era a farmácia onde queria receber e dava-nos a indicação de quando é que precisava de receber a medicação. E essa informação fica registada na nossa aplicação e é a partir daí que nós fazemos a programação dos envios da terapêutica. Características deste projeto que também são absolutamente fundamentais. A resposta inclusiva. Nós montámos este programa para todas as pessoas que dele possam beneficiar, possam estar dentro dele. Portanto, para todos. Não há elegibilidade de acordo com determinadas patologias. Ele foi montado e foi planeado e pensado para todas as pessoas que vivem com a doença, que são acompanhados pelo nosso centro hospitalar. Foi baseado na liberdade de escolha do doente, portanto, o doente escolhe qual é a farmácia comunitária onde quer receber a sua terapêutica, seja ela perto do seu domicílio, do seu trabalho, da casa dos seus pais, onde for mais confortável para o doente. A adesão é livre, ou seja, mesmo em contexto da pandemia, mesmo no esforço de nós não querermos que o doente se deslocasse ao hospital para preservar a sua segurança, se o doente nos dissesse que não queria aderir a este programa, nós mantivemos um ambulatório de uma das nossas farmácias em São José aberto para os doentes que não queriam aderir a este programa e, portanto, foi baseado na adesão livre e mantivemos naturalmente o cumprimento do regime de proteção de dados em concordância com as boas práticas naquilo que é a clínica e a gestão e distribuição do medicamento. Então, o que é que nós fizemos? Portanto, numa primeira fase, a fase preliminar, foi uma fase muito curta de 10 dias, em que nós tivemos que dar uma resposta ao contexto que tínhamos naquela altura, definimos aqueles objetivos que vos falei e identificámos as necessidades. Necessidades, essencialmente, em termos de recursos humanos e de recursos financeiros e de algum equipamento que foi necessário para avançar, nomeadamente naquilo que vos expliquei da montagem do call center, e não teria sido possível sem o apoio, uma parceria que também estabelecemos com a Ordem dos Farmacêuticos, que nos identificou 20 voluntários da sua bolsa de voluntários que nos vieram ajudar na fase preliminar e na fase de arranque a montar este programa e que foram agentes de cocriação, ou seja, juntamente com a nossa equipa de farmacêuticos hospitalares, também os voluntários, que eram estudantes de 4º ano ou 5º ano ou farmacêuticos desempregados, participaram também na análise do processo e nas melhorias que foram sendo introduzidas nas primeiras fases iniciais. Depois uma fase de arranque que correspondeu, digamos assim, à primeira onda da pandemia, em que nós também fomos bebendo daquilo que foi o apoio dos nossos parceiros na articulação, essencialmente na articulação logística, e tivemos que ir fazendo aos poucos que íamos analisando alguns ajustes funcionalmente. Desenvolvemos também uma plataforma remota de monitorização da distribuição, isso foi uma das coisas que desenvolvemos com o nosso parceiro, com a ADIFA. Depois passámos então, face
a primeira onda e quando entramos no primeiro desconfinamento, analisámos tudo aquilo que tinham sido os nossos resultados até à data e o Conselho de Administração, juntamente com a equipa, decidiu que este seria então não um projeto, mas sim um programa a implementar, uma atividade para continuar e até à atualidade está presente no nosso centro hospitalar, em que nós redefinimos então um novo objetivo, fizemos uma reorganização da equipa, mudámos as instalações, portanto preocupámos-nos em si com a sustentabilidade deste programa. Demos uma resposta inicial a 5 mil doentes, atualmente já ultrapassamos os 10 mil doentes. Atualmente temos também uma equipa de 9 farmacêuticos hospitalares, um deles é o coordenador operacional e 2 assistentes técnicos a trabalhar neste projeto. E estamos atualmente na fase de melhoria, em que nós estamos a tentar avançar para um modelo descentralizado, onde o hospital não prepara os kits, portanto, a gestão dos estoques dos medicamentos é externalizada nos nossos parceiros e onde nós vamos focar os nossos recursos humanos na questão da monitorização do doente, que é um trabalho bem mais valorizado, uma criação de valor adicional ao trabalho do farmacêutico hospitalar, com as naturais estimativas de ganhos de eficiência associados à questão da melhor gestão de estoque. Resultados. Temos aqui alguns números impressionantes para vos mostrarem que muito nos orgulham. Portanto, são 20 meses de duração, nós temos 10.600 utentes incluídos, representam cerca de 75% dos nossos utentes em ambulatório. Num total destes 20 meses, realizámos 85.450 entregas, 25% destas são medicamentos de frio, portanto um circuito um bocadinho diferenciado, que requer outro tipo de características. Trabalhamos com 1.621 farmácias comunitárias que foram envolvidas, lá está, pela livre escolha do doente. Enviamos em média 200 kits diários, são preparados pelos nossos farmacêuticos, para, essencialmente, áreas de distribuição geográfica. Lisboa, Setúbal e Santarém têm a grande maioria da distribuição, mas, naturalmente, também, como já vos identifiquei, Açores e Madeira são os lugares mais distantes de nós, para onde nós enviamos regularmente também terapêutica, ainda que em menor escala. As áreas terapêuticas principais são infecção por VIH, a área toda dos transplantes, que nós também temos muitos doentes de transplantes, somos centros de referência, insuficiência renal crónica e a área de oncologia também. Em 2020, nós fizemos uma análise do custo direto deste programa por entrega. Chegámos ao valor de 15 euros de custo direto por entrega de valor e, portanto, tivemos cerca de 350 mil euros de despesa do centro hospitalar para a concretização deste projeto. 80% destes valores, que é um custo direto, são novos encargos. Portanto, foram novas rúbricas, acima de tudo, porque nós contratámos 4 farmacêuticos para reforçar a equipa dos farmacêuticos hospitalares para manter este projeto. E são, acima de tudo, esses 4 farmacêuticos e o custo da entrega da medicação. Em termos de impacto, nós não tivemos ainda capacidade para fazer uma medição deste impacto, mas os nossos parceiros foram fazendo esta monitorização também ao longo do projeto e, portanto, questionários foram realizados a doentes que estavam em programa de dispensa de proximidade. Quais foram as melhorias que foram autorreportadas pelos doentes? Portanto, tirando a primeira questão, que é o aumento do período de cedência terapêutica, portanto, nós tínhamos cedências mensais, atualmente estamos a fazer cedências de 2 em 2 meses, 2 meses e meio em 2 meses e meio a nossa média. O que é que os doentes reportaram? Tem uma diminuição do tempo de espera no local de cedência, nas farmácias comunitárias, diminuição do tempo e custos de deslocação para irem levantar o seu medicamento, a redução do absentismo laboral. A percepção do doente é que tem melhor acesso ao medicamento, tem uma sensação de maior conforto e segurança, naturalmente, muito importante no período de pandemia que estamos a passar, e uma redução da exposição ao risco. Com base apenas na diminuição do tempo e custos de deslocação, os doentes reportaram e foram calculados cerca de 271,6 euros de poupança por doente por ano associado a estar num programa de proximidade. E isto traduz-se nos atuais 10 mil doentes que nós temos, num total de poupança, nestes 20 meses, para os doentes diretos, em termos de custos diretos, de 4 milhões de euros. E isto, de facto, é algo que se consegue apenas com reorganização, com foco no doente e deixarmos de transferir esta responsabilidade para os utentes e passarmos a transferir esta responsabilidade para o hospital. Fatores de sucesso: o foco na equipa, o foco na pessoa, naturalmente, como vos disse, as questões de liderança e associados e o trabalho com os nossos parceiros. Nós não somos atores isolados, o hospital não vive fora, vive num sistema de saúde com outros players que têm que ser aproveitados. Os farmacêuticos também não vivem isolados, vivem dentro de um contexto de hospital com outras classes profissionais que têm que trabalhar conjuntamente para que isto seja uma realidade. A questão da inovação, nós
passámos a fazer a mesma coisa que fazíamos, mas alterámos por completo a forma como fazíamos isso, e isso é a verdadeira inovação. A comunicação, esta comunicação, falei-vos do esta comunicação externo, mas nós também tivemos que comunicar muito bem internamente, também em termos de abordagem top-down, através de uma comunicação efetiva do nosso Conselho de Administração, para que os médicos, os enfermeiros, todos os pontos de contacto do doente no nosso hospital tivessem comunicação daquilo que estava a ser feito e pudessem dar a mesma informação aos doentes. O nosso foco no impacto social, naquilo que estávamos a fazer, era pelos doentes, mantendo efetivamente os parâmetros de qualidade, mantendo o cumprimento das boas práticas naquilo que diz respeito ao circuito do medicamento e focados na questão da sustentabilidade, mas de um ponto de vista global. Atualmente, quais são os nossos desafios? Temos que avançar naquilo que é a definição de indicadores para podermos ir monitorizando e avaliando o processo. A transformação de uma interoperabilidade dos sistemas de informação dos hospitais para também as farmácias comunitárias, para que o doente possa ser acompanhado como um todo de prestação de cuidados, como um contínuo, e isso ainda não acontece. A questão da escala, portanto, nós transferimos e começamos para todos os doentes e, portanto, aquilo que nós queremos são os 14 mil doentes incluídos e, efetivamente, também se achamos que é possível fazer para os nossos doentes, por que não fazê-lo para todos os doentes do nosso país? E a questão de termos aqui uma verdadeira equidade e um verdadeiro trabalho equitativo de todos os hospitais permitirem que isto seja uma realidade, nós vimos números para 10 mil utentes, 4 milhões de euros. O centro hospitalar representa cerca de 10% de todos os doentes acompanhados em ambulatório, que são cerca de 140 mil, 150 mil. Portanto, o potencial, se nós tornarmos isto uma realidade para o nosso país, é de facto muito efetivo naquilo que é um saving direto do sistema. As questões da sustentabilidade que acabei de abordar e, de facto, o nosso foco é nós transformarmos e passarmos a ter o maior foco naquilo que é a monitorização e acompanhamento farmacêutico e a gestão dos recursos humanos, que nos faz sempre pensar que nós temos de estar sempre a pensar numa ótica de melhoria contínua e querer reorganizar, pensando sempre, analisando sempre como é que nós estamos a alocar os nossos recursos, se estão a ser alocados da melhor forma, porque nós o que queremos é ter recursos que tragam valor. No âmbito de todo o trabalho que foi feito em 2020, em julho de 2020, foi criado o grupo de trabalho pela tutela para analisar exatamente algumas iniciativas que decorreram no nosso país no âmbito da pandemia, pequenas iniciativas que vários hospitais tiveram, mas quando finalizámos a primeira vaga, a maior parte dessas iniciativas perderam-se no tempo, efetivamente por causa da sustentabilidade financeira dos hospitais, a capacidade que os hospitais têm de alocação do orçamento para pagar este tipo de projetos e, portanto, só para vos dizer também que esta questão da replicabilidade destes programas e tornar estes programas parte da nossa política pública de saúde já está a ser também equacionada a nível central. Aqui deixar-vos uma nota das equipas. Muito obrigada. Testemunhos dos nossos doentes que nos foram acompanhados ao longo do tempo. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Doutora Raquel. É um prazer vê-la aqui, um gosto pessoal muito grande. É um gosto igualmente assistir a um projeto do Centro Hospitalar Lisboa Central, por quem muitos sabem o carinho que nutro, e rever que o projeto primeiro que se fez em Portugal presidia o Centro Hospitalar Lisboa Central e que foi algo que nós pugnamos há muitos anos, que é levar às pessoas e não obrigar as pessoas a andarem a caminho dos serviços. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada por esta experiência. Eu espero que ela possa ser efetivamente uma experiência que se possa transformar numa onda nacional. Eu chamava de imediato o próximo e último projeto, é Sistema de Rastreabilidade Têxtil. É uma coisa que andamos a dizer há tanto tempo, para ver se não perdemos as coisas. Para apresentar este projeto, temos o Dr. André Sardinha, do Centro Hospitalar Universitário de São João, e que é gestor e diretor do Serviço de Operações Hoteleiras. Então, mostre-nos lá como é que andamos atrás do têxtil, porque nós precisamos de fazer isso bem, porque é fundamental nos nossos hospitais. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estarmos cá, e falo em nome do Centro Hospitalar Universitário de São João, a partilhar o nosso projeto de rastreabilidade têxtil. Em primeiro lugar, o nosso serviço de hoteleiro
Enfim, e deixo-vos isto apenas por uma simples observação. Nós pertencemos a uma área não clínica e não uma área clínica como é o core de todos os hospitais. O que normalmente acontece nos hospitais, a área clínica tem sempre investimentos mais voltados, evidentemente, que incomparavelmente tem que ser assim, mas é preciso perceber uma dinâmica dos hospitais. Qualquer organização só funciona bem se de facto tiver uma área não clínica também forte e pelo menos com investimentos ao nível dos desenvolvimentos dos processos. Basicamente, o sistema de rastreabilidade têxtil surgiu de uma dificuldade que nós possuíamos no controle de estoques de roupa e no serviço, no fundo, que prestávamos aos profissionais e aos doentes do Centro Hospitalar Universitário de São João. Tínhamos níveis de satisfação bastante baixos e tínhamos, enfim, recorrentes problemas com a prestação do serviço e com o assegurar da entrega de fardamentos e de roupa aos doentes. Essa gestão era difícil e, do ponto de vista de controlo do próprio contrato, que são serviços normalmente subcontratados, tínhamos muito poucos mecanismos de controle de gestão. Basicamente, o que é que nós fizemos? Avaliámos, enfim, as necessidades de uma forma mais objetiva, quer com os serviços e as respectivas direções de serviços e chefias de enfermagem, quer depois de um âmbito mais geral com os conselhos de administração. Abrimos um concurso público, passou pela natural, enfim, aprovação pela tutela e pelo Tribunal de Contas dos valores em relação ao concurso público e concebemos um sistema esse que se baseava ou que se baseia num sistema, na prática, que é colocar um tag RFID em cada uma das peças de roupa, quer de fardamento, quer da roupa. Esse sistema, basicamente, localiza-nos a roupa em todos os pontos do hospital, todos os pontos que nós entendemos que é interessante localizá-la, de forma a que tornemos o hospital uma espécie de caixa forte e que consigamos ganhar essa consistência no serviço. Nós, pelo facto do projeto ter passado pela altura do Covid, enfim, que ainda não acabou, tivemos que fazer algumas adaptações ao projeto. Tínhamos primeiro pensado no registro biométrico e passamos para a utilização de um cartão MyFair de utilização comum nos hospitais. Passamos, um modelo de distribuição passou de porta para gaveta. Enfim, alguns problemas e adaptações que tivemos que fazer em função da pandemia e também do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Basicamente, o que é que nós queríamos? Queríamos consistência no novo processo. Isso sim é o mais importante, é consistência em qualquer processo. Porque não adianta um processo para resolver um problema de curto prazo se ele não resolver o problema a médio e longo prazo. Isto era o primeiro grande objetivo. O segundo, e enquanto, enfim, gestor e responsável por uma área, entendo que é muito importante a questão e além de ser importante, está legalmente consagrado a importância da existência de mecanismos de controle de gestão de um determinado contrato, ou seja, no caminho da transparência e da absoluta enfim, evidência do cumprimento do contrato. Depois, obviamente, associado a isto, tínhamos como objetivo também a disponibilização dos fardamentos, em particular na altura da pandemia, que foi um desafio bem complicado, e diminuir o risco de contaminações cruzadas, quer para a utilização de roupa, quer para a utilização de fardamentos. Portanto, fundamentalmente são estes objetivos, com, óbvio, também da disponibilização de roupa aos doentes do Centro Hospitalar Universitário de São João. Basicamente, o sistema assenta em alguns agentes, na lavandaria, na organização interna da rouparia, em equipamentos que passo já a explicar, e baseia-se no sistema, baseia-se no tag RFID, que na prática controla todos os movimentos da peça nas diferentes interações que existem e nas diferentes, enfim, armazéns de chegada e armazéns de saída dos respectivos agentes e utilizadores da roupa.
O tag RFID tem propriedades próprias, é de portanto, frequência ultra elevada. Existem outros no mercado de menor frequência, mas para situações de escala são bem mais difíceis de trabalhar, porque estamos a falar de 5.000 profissionais de saúde, estamos a falar de 5, 6, 7 toneladas de roupa por dia. É a realidade dos grandes hospitais, o nosso, Coimbra, Lisboa, enfim, vários hospitais têm estas dimensões e, portanto, tem que ser um tag próprio para esta escala de processamentos. Depois, obviamente, tem que resistir à temperatura industrial das lavandarias e tem que permitir também uma coisa que é muito importante, que são os erros de leitura, que obviamente podem existir e existem, mas simplesmente eles são compensados depois pelo próprio sistema, mas o erro de leitura tem que ser muito baixo para que não nos dificulte o controle de stocks. Portanto, as vantagens: nós implementamos o projeto em fevereiro, com a parte de fardamento aos profissionais, e depois em junho com a parte dos doentes. Basicamente deixámos de receber telefonemas às 7 da manhã e às 7h30, porque não havia fatos, porque não havia isto. Isto é uma realidade em todos os hospitais, uns maiores, outros menores, mas é normalmente uma realidade nos hospitais. Repomos os estoques da roupa a 100%, repomos os estoques dos profissionais, os estoques no sentido nas máquinas a 100%. A disponibilidade do estoque para os profissionais é constante, portanto as máquinas não faltam, não comem, não fumam e, portanto, estão disponíveis 24 horas por dia. E isto tem uma série de efeitos colaterais, quer ao nível de estoque, quer ao nível financeiro, que são bastante significativos na disponibilidade e nas poupanças que o hospital assume e assumirá na próxima década. Nós comparamos aqui, isto por causa do tema da sustentabilidade económica dos projetos, comparamos aqui dois sistemas: o sistema tradicional, digamos assim, que é o modelo tradicional, que pode ser com compras a partir dos serviços de aprovisionamento ou com sistemas de renting, e estimamos custos médios de aquisição de peças, quer os custos do tag, tendo em conta os processamentos, e quer o próprio valor do investimento que é feito nos tais equipamentos que à frente já vos vou mostrar, e nós comparamos com o custo de utilização do nosso modelo, tendo em conta um princípio de uma taxa de perda de 20% anual de stocks, que não será muito longe da verdade da grande maioria dos hospitais. Estamos a falar de poupanças muito próximas dos 35% de valores, quando fazemos uma projeção, e assim é que se devem fazer as projeções, tendo em conta o período de vida útil dos equipamentos e das peças. Pronto, do ponto de vista de impactos, e já falei de alguns, temos claramente a qualidade de segurança do doente, ou seja, já não temos problemas com doentes, com falta de roupa nos doentes, portanto os enfermeiros estão perfeitamente à vontade para a prestação dos cuidados e, portanto, tudo o que é transportes meios complementares de diagnóstico, transporte para o bloco, vice-versa e por aí fora, temos sempre a roupa disponível nos serviços, que era uma coisa, enfim, difícil no anterior modelo. Do ponto de vista dos profissionais de saúde, até pela própria norma, recomendação da Direção-Geral de Saúde, do hospital assumir a lavagem dos fardamentos dos profissionais, e que, enfim, ganhou especial relevo com a pandemia, nós conseguimos claramente prestar esse serviço e, mais de lavar, também distribuir, porque para distribuir também é preciso, ou era preciso, muito mais recursos, e agora são precisos menos recursos e fica-nos muito mais barato distribuir desta forma. Do ponto de vista, enfim, das tecnologias de informação e de inovação, claramente aqui estamos a falar de uma inovação, porque estamos a introduzir um dispositivo técnico de leitura e que nos permite, enfim, associado a um programa informático, associado às máquinas de dispensação automatizada do fardamento e às máquinas e às próprias antenas de leitura, permite-nos ter um sistema robusto, consistente e que dá alguma contemporaneidade e progresso, dá um sinal de contemporaneidade e progresso do Serviço Nacional de Saúde. Em termos de impacto ambiental, nós já começamos, mas nós temos aqui pelo menos planeado uma segunda fase, que tem a ver com a introdução de batas reutilizáveis. Enfim, o mundo
mundo cirúrgico, fundamentalmente, nos últimos 30, 40 anos, foi invadido por materiais descartáveis, que é o normal que se usa na grande maioria dos hospitais, se calhar na totalidade, e hoje já começam a existir no mercado soluções de reprocessáveis, enfim, que têm do ponto de vista logística podem ser mais difíceis, mas que depois, do ponto de vista prático, são aportam-nos mais segurança para os profissionais, mais segurança nos processos e, fundamentalmente, menos dependência em relação a mercados externos que, como nós sentimos todos nos últimos 2 anos, são mercados que podem falhar, como todos os mercados, evidentemente. Depois, a replicabilidade do sistema, eu aqui diria dois vetores para a replicabilidade do sistema. Uma tem a ver com o facto de ser facilmente replicado nos hospitais. Enfim, tem os hospitais, obviamente, o mesmo tipo de problemas que o nosso tinha. E, portanto, sejam hospitais públicos, sejam hospitais privados, no setor social, ou qualquer organização nessa área. Enfim, equipamentos até podem ser aplicáveis em fábricas de automóveis e, enfim, pessoas que têm necessidade de ceder e controlar uma vasta quantidade de fardamentos. Depois, há uma segunda, que é utilizar o mesmo sistema para outros bens, mesmo dentro do nosso próprio hospital. Podemos utilizar o sistema para controlar outro tipo de produtos e de materiais hoteleiros ou clínicos. Em termos de resultados, que é sempre importante, nós definimos sempre aqui três indicadores: a taxa de adesão dos profissionais e a uso de lavagem. Nós tínhamos taxas de adesões mais baixas e hoje temos um cumprimento ainda não a 100%, mas temos um cumprimento de 85%, ou seja, quer dizer o quê? Que 85% das pessoas que trabalham pelo menos uma vez trabalham na área clínica do hospital lavam os fardamentos internamente, que é uma taxa absolutamente anormal, tendo em conta o que é, enfim, normal nos outros hospitais. Depois, a questão da distribuição automatizada, porque isto sempre, enfim, também conhecem como é que são os hospitais e os profissionais, há pessoas que gostam, pessoas que não gostam, mas a adesão foi muito significativa, foi muito importante para os profissionais, estão seguramente muito satisfeitos. Nós vamos fazer um inquérito de satisfação até no mês de dezembro, nos primeiros 15 dias de dezembro, mas estão muito satisfeitos e a taxa de adesão é de 97%, quer dizer, é sinal que é uma coisa muito fácil, as pessoas vão, tiram, e só em situações muito pequenas, portanto só em 3% das situações é que não estão a conseguir fazer a sua relação de levantamento do fardamento. Depois, ao nível do comprimento, da taxa dos acordados com os serviços é de 100%. Eu diria que ela na realidade é 104%, mas eu nem trouxe os 104%, porque nós entregamos às vezes até mais estoque àquilo que está acordado por uma simples questão logística, mas nós, neste momento, que isto é uma grande satisfação para nós, conseguimos corresponder e deixarmos os tais telefonemas de receber os tais telefonemas dos enfermeiros e outros responsáveis. Eu deixava-vos aqui um pequeno vídeo para observarem, porque mais que as palavras, o melhor é ver o vídeo e, enfim, de toda a potencialidade do sistema de rastreabilidade têxtil. Obrigado. Muito obrigada. Eu não sei. Grande. Não. É que... Eu não sei, o vídeo não está a dar. Provavelmente tem que ser ali no... Não está a dar. Não, tem que... Sim. Estamos a assistir a um vídeo sobre o nosso sistema de rastreabilidade têxtil. Verificamos agora a entrada de roupa limpa proveniente da lavandaria externa e o processo de leitura no pórtico, feito por um profissional da rouparia. Hospitais, queremos que exista, não só para estes materiais, mas também para muitos Mesa outros. de leitura, onde realizamos a gravação e registros das peças no sistema. Neste momento, a colaboradora encontra-se a ler fardamentos para os condicionar nas prateleiras. Eles parecem-me, de facto, muito interessantes. Enfim, do ponto de vista de quem gera, não sei se
ultrapassar os 100% se é um bom indicador, mas isso podemos discutir noutra Realização altura, dos está bem? carros para o abastecimento dos Portanto, dispensadores para já, automáticos. é dizer que os, As máquinas encontram-se em 4 locais diferentes. os objetivos parecem... Aqui encontramos uma colaboradora Muito. a fazer a reposição de fardamento nos dispensadores automáticos. Ok. Levantamento de fardamento limpo pelos profissionais do Centro Hospitalar Universitário de São João nos dispensadores automáticos. Preparação do carro de transporte com roupa geral hospitalar higienizada para o determinado serviço consoante as necessidades e consumos do mesmo. Leitura e registro da mesma no pórtico. Eu ia pedindo ao Sr. Arquimínio É se emitida uma podia guia de transporte começar a para o serviço do preparar-se para a sua breve Transporte da roupa para o serviço. apreciação. Colocação de fardamento usado no coletor de roupa Os suja. nossos técnicos Recolha dos do fardamento tempos. usado no coletor de roupa suja e substituição dos carros por parte dos operadores da rouparia. Então, o Sr. pode nos deixar o vídeo que nós vamos continuar a ver, não se importa. Muito obrigada, Sr. E parabéns pelo projeto e veja lá se convence o mundo a adaptar a rastreabilidade, que é uma coisa fundamental. Muito obrigada. Sr. pode substituir então aí. Muito obrigada, é um gosto vê-lo há tanto tempo. Vê-lo. E o nosso Alentejo, como é que está? Tá bom. Sim, que temos que falar sempre se o Obrigada. Alentejo está bom. Muito obrigada. Muito A bem. palavra é sua para essa breve apreciação, então, aos Bom projetos. dia. Em primeiro lugar, quero de facto agradecer à PDH ter a coragem de organizar este encontro, embora, enfim, com estas condições que temos que assistir, mas isto faz parte agora da nossa vida, provavelmente durante muito mais tempo do que aquilo que gostaríamos. Queria também agradecer a todos os apresentadores dos projetos esta apresentação, mas principalmente o trabalho que tiveram para aqui chegar e também referir que, de facto, os que aqui estão hoje a fazer a apresentação, no fundo, os finalistas do prémio, não nos podemos esquecer dos dezenas e dezenas de trabalhos que foram feitos por profissionais de todas ou de muitas instituições, que no fundo reflete a preocupação que temos de nos adaptarmos às novas realidades, e aqui não podemos esquecer que estamos em contexto de pandemia, mas que, mesmo noutros anos, sem a pandemia, também sempre houve vontade dos profissionais de melhorar a sua atividade e, no fundo, de se encontrarem novas soluções para realidades que se vão apresentando de forma diferente. De uma forma geral, os trabalhos aqui apresentados têm, de facto, como objetivo tornar os serviços mais eficazes e mais eficientes e alguns deles têm alguma sustentabilidade e com possível replicabilidade, embora isto dependa muito dos contextos de cada serviço, não só em relação aos recursos humanos disponíveis, há a possibilidade de os aumentar, que é o grande problema neste momento, e também até às próprias condições físicas, porque podem ser aplicados num local, mas em que outros é fisicamente impossível de melhorar. Os projetos também têm aqui uma vertente interessante, que é a articulação e a parceria com outros serviços das próprias instituições, mas também de parceiros externos. O que é importante também em saúde, não podemos ficar fechados na concha. Nota-se também uma preocupação muito grande com os custos, não só em termos de investimento e os ganhos, embora, pronto, enfim, as contas possam ser feitas de várias maneiras, mas de uma forma geral, pelo menos, nota-se essa preocupação. E achei interessante a questão da preocupação ambiental, que era coisa que há uns anos atrás ninguém se preocupava o que é que acontecia aos descartáveis e a todo o material que nós usávamos e continuamos a usar. Também se nota a preocupação com o bem-estar não só dos doentes ou utentes, mas também alargando já agora às famílias, e penso que isto tem também a ver um pouco
com esta questão do contexto da pandemia, porque levantou aqui algumas questões que antes não se colocavam, visto que havia contacto físico, que até é melhor do que o virtual, mas pronto, é o que temos. E, de facto, a pandemia gerou oportunidades para nós alterarmos a nossa atividade e espero que alguns destes projetos, ou alguns não, que os projetos se continuem a manter após pandemia, porque muitas vezes, terminando o contexto em que os projetos se iniciam, depois acaba por não haver justificação. Pronto, obrigado. Muito obrigada, Sr. Eu chamo as 4 senhoras e um senhor para se porem aqui, porque eu vou dar-vos aquilo a que têm direito, a cada um de vós, e que é exatamente um certificado de boa prática, obviamente que tem indicação do projeto, por quem foi apresentado, e é para nós todos, enquanto entidades promotoras, um gosto poder entregar a cada um de vós este certificado de boa prática. Eu penso que se devem pôr ali, não sei, aqui assim, todos, exato, porque vão tirar umas fotografiazinhas, para ficarem nas fotografias. 4, cada um dos elementos. Falta um... Não, está tudo. Está tudo. Ok, vamos embora. Então, doutora Elizabeth Neutel, muito obrigada a nós, e tente uma boa prática, se extravase aquilo que é o contexto nacional e internacional, se possível. Senhora doutora Piedade, um gosto igualmente, transmita às equipas, ou transmitam melhor às equipas, o gosto que é termos e continuarmos a ter estes projetos e a fazer melhor, procurar fazer com qualidade. Senhora doutora Raquel, então quando é que voltamos às investigações? Obrigada, professora. Muito gosto e prazer também estes projetos. Senhor doutor, é um gosto, doutor André Sardinha, é um gosto ver a rastreabilidade candidatar-se, mas um gosto maior, estar entre os 12 que aqui se apresentam para podermos ter uma disseminação. Eu agora retiro-me, e são estes 4 elementos a quem vocês podem, se quiserem, tirar fotografias. Eu agradeço muito a todos e já sabem, não fiquem tristes se não ganharem, porque já ganhamos todos, não só por aquilo que têm feito, quanto por aquilo que nos vieram aqui mostrar. Dizer que e agora vou dizer uma coisa que acho que me disseram para não dizer, mas como toda a gente sabe também, eu digo às vezes umas coisas que as pessoas me pedem para não dizer. Eu, Ana Escoval, não sou o Sr. Professor Pedro Sá Moreira, que vocês estavam à espera aqui para fazer a moderação. E só porque ele está numa causa nobre, ajudar o seu 3º filho a nascer. E eu acho que isso é qualquer coisa de fundamental. E eu substituo com muito gosto, porque não só é bom para o país, é bom para a família dele e é bom para todos nós, os amigos, que ficamos muito felizes com isso. Obrigada a todos, tenham um bom descanso de almoço, não vos podemos convidar para almoçar, já sabem, nós agora andamos todos à distância e estamos aqui, a que horas? Às 14h10. Então até já a todos, aqui em presença todos os que puderem estar, à distância também de um clique em casa, igualmente para todos os outros projetos. À tarde, estejam todos atentos, por favor, e depois vamos também amanhã continuar, através da nossa conferência, a estar aqui. E eu renovo um agradecimento muito, muito especial à Altice e a todos os seus técnicos por aquilo que nos ajudam. A APDH procura organizar, efetivamente, mas organiza porque nos ajudam a organizar. E é essa força das redes, essa força de darmos as mãos, que sabemos que podemos conseguir muita coisa se quisermos. Muito obrigada, bom almoço para todos.